Oi, oi, segundos anos. Como eu resolvi fazer essa aula agora, com certeza vai aparecer alguns cachorros para latir, né? Alguns carros para fazer zron. Mas vamos tentar, enquanto tem só passarinhos. A aula de hoje a gente vai começar a falar do Francis Bacon. A gente começou nas outras aulas a introduzir a filosofia na Idade Moderna, a falar um pouco daquelas transformações entre a Idade Média e a Idade Moderna, aquelas transformações que trouxeram medo, trouxeram insegurança e trouxeram aquela famigerada pergunta: e agora? Em que eu posso confiar? Lembra que a gente conversou sobre isso? E daí aparece o método científico, a ciência vai aparecer nesse momento como uma maneira de responder a essa insegurança, tá? Quando a gente vai falar do Francis Bacon, não é diferente, né, a concepção dele sobre ciência. Ele busca, vocês vão ver lá na página 260, e vocês já responderam em algumas questões sobre isso, que ele busca valorizar a pesquisa experimental, visando proporcionar resultados objetivos para o ser humano. De novo, a importância do ser humano aqui para os filósofos modernos. O Bacon, ele vai ser, gente, esse Bacon não é aquele Bacon da fome lá, sabe? Não, é o Francis Bacon. Porque já me fizeram essa brincadeira várias vezes, mas enfim. Esse Francis Bacon, ele que é o autor daquela frase que vocês já devem ter escutado em algum momento, do saber é poder. É isso mesmo, isso, saber é poder. O que ele está querendo com isso? Ele está querendo mostrar que é uma mentalidade tipicamente da Idade Moderna, de que saber de verdade, que não basta só saber de verdade. Você tem que usar esse seu saber para controle da natureza. Então, o ser humano tem essa capacidade de controlar os fenômenos da natureza, visando o bem dos próprios seres humanos, né? A ideia era essa. Então, saber é necessariamente você saber também controlar os fenômenos, tá? Então, saber é poder, porque quando você controla os fenômenos, você pode, né? Tem uma relação aqui de dominância do ser humano. Então, isso é bem Francis Bacon. E aí ele fala o seguinte: tudo bem, a gente tem que valorizar a pesquisa experimental, a gente tem que valorizar o método, sim, né, a experiência, a experimentação, os testes, o método científico. Só que para isso a gente tem que se livrar de alguns obstáculos. Os cientistas têm que se livrar de alguns obstáculos. Esses obstáculos ele vai chamar de ídolos. Então, ídolos aqui, ó, eles colocam como sendo erro enraizado, falsa noção, preconceito e mau hábito mental. Então, são aqueles erros que a gente já nem percebe mais que adota ele, sabe? A gente nem dá mais se dá conta mais disso, está tão enraizado que a gente não se dá conta. São noções que a gente leva como verdadeira, mas na verdade são falsas e porque foram tão irrefletidas, tão não refletidas que a gente acha que é verdadeira. E os preconceitos entram aí também, o mau hábito mental, é tudo sinônimo. Tá? Então, isso são os ídolos do Francis Bacon, isso são os obstáculos para o progresso científico, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ele vai listar 4 ídolos, vocês vão ver lá na página 260. A gente tem o ídolos da tribo, o ídolos da caverna, ídolos do mercado ou foro, e o ídolos do teatro. O que é isso? Gente, coloca no caderno aí. Sempre que vocês encontrarem ídolos, coloca uma setinha e coloca lá. Falsa noção. Ou então, um erro, uma noção errada aí, tá bom? Então, quando ele fala ídolos da tribo a gente lembra de coletividade. E ídolos é uma noção errada, então ele está falando aqui desse obstáculo para a ciência que tem a ver com o erro que a gente comete enquanto coletividade. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no senso comum. Vocês estudaram sobre o senso comum, que é diferente do senso crítico, porque no senso comum a gente ele se fundamenta em ideias que não foram refletidas, em ideias acríticas, que não foram pensadas, não foram questionadas. E isso, às vezes, e quase sempre leva a gente a um erro, a uma ideia errada. Basta vocês olharem de novo lá no capítulo sobre o senso comum, isso acontece. Por exemplo, eu até dei esse exemplo quando eu falei sobre o senso comum. Quem cala consente. É sempre assim? Quem cala necessariamente está consentindo? Não pode ser que a pessoa que está calada simplesmente não quer
discussão, tá com preguiça, sei lá. Então, é uma ideia de senso comum que pode estar equivocada. Então, o senso comum, nesse sentido de certezas, de saberes não refletidos, é um obstáculo para o progresso científico, é o que ele vai chamar de ídolos da tribo. São aquelas ideias que a gente adota na coletividade, culturalmente, nos nossos costumes sociais, que na verdade são ideias erradas, às vezes preconceituosas, tipo aquela do mulher no volante, perigo constante. E aí? As estatísticas dizem o contrário. E agora? Tá? Então, isso são as falsas ideias que a gente nutre na sociedade, na coletividade, dos da tribo. Depois a gente tem os ídolos da caverna. Quando a gente fala de ídolos da caverna, nem pensem no Platão não, tá, gente? Pensem numa caverna, uma coisa fechada, assim. Quando a gente fala de caverna, é o contrário da coletividade. A gente está falando de individualidade. Então, são nossos preconceitos, as nossas falsas noções quanto indivíduos. Então, falou de ídolos da caverna, puxa a setinha lá. Falsas noções e individual. Tá? O que é uma falsa noção individual? É o tal do erro do subjetivismo. O que é isso? Eu já dei esse exemplo também em sala. Tem uma porta, tem, sei lá, tem uma blusa, sei lá, ai meu Deus, tá. Tem uma porta azul no seu quarto. E aí eu olho para você e falo, gente, que bonita essa porta azul, porque eu estou vendo uma porta azul. Aí chega a sua mãe e fala, não, isso daí não é um azul, isso aí é azul royal, tá? Você está enxergando errado. E aí vai chegar uma pessoa ainda e vai falar, não, nem é azul, isso é cinza, tipo azul chuva. Sabe, eu tenho essa discussão direto, gente, essa noção, como que a nossa maneira de ver as coisas interfere no que elas são. Isso que é o ídolos da caverna. Você vê as coisas de um jeito e não consegue atingir a objetividade, atingir o que a coisa é por si mesma, porque você está tão envolvido nas suas percepções que você não consegue enxergar isso. Eu sempre dei o exemplo também, mas isso é mó antigo, né? Quando eu falava daquele MC Biel, que aí eu lembro que na sala de aula era sempre um auê quando eu falava dele. Algumas pessoas falavam, ah, ele é lindo, ah, ele é um escroto, ah, ele é um babaca, ah, ele é, ele é perdido, sei lá. Cada um tinha uma concepção individual do MC Biel. Mas aí eu pergunto, quem é o MC Biel de verdade? Sem as minhas percepções subjetivas. Aí isso é complicado. E para a ciência, você precisa ter um olhar objetivo de vez em quando. Você não pode deixar suas percepções individuais interferirem na sua observação. Isso é o que ele chama de ídolos da caverna. São as falsas noções que a gente acaba nutrindo por conta do nosso subjetivismo, por conta da nossa percepção que vai manchando o nosso olhar sobre as coisas em si, tá? Isso é o ídolos da caverna. Tem sempre essa discussão. Tem um ônibus, que eu nem sei se tem mais esse ônibus, era um ônibus que via para W3, norte de Brasília, que ele era um azul meio verde, um azul esverdeado, sei lá, é uma cor que nunca ninguém soube me dizer. Já vi gente jurando que aquilo era azul, já vi gente jurando que aquilo era verde, já vi gente falando que era cinza. E aí, qual é a cor daquele ônibus mesmo? Porque eu não tenho como perceber isso se eu ficar manchando a noção da cor do ônibus com a minha percepção da cor do ônibus. Tá vendo como isso pode atrapalhar numa pesquisa? Depois ele coloca o ídolos do mercado ou do foro. Como é que vocês vão lembrar disso? Falou de mercado e fórum, essas coisas, lembra de barulho, tá? Comunicação. E onde tem muita gente falando, tem um fluxo de comunicação muito grande, pode ser que a gente encontre problemas, tá? Problemas de comunicação. E problemas de comunicação também atrapalham o progresso científico. Exemplo clássico. No WhatsApp, eu sempre tive, agora o problema inverteu, enfim, mas eu tinha um problema que eu colocava no começo só, tipo, a pessoa falava uma coisa pra mim e tal, e eu falava ok, porque era só pra dizer que eu entendi, sabe? Não tinha mais o que dizer muito. Mas a pessoa achava que eu tava brava porque eu escrevi ok. Mas eu não tava brava, eu não tava sendo fria, eu só queria dizer ok, entendi. Você percebe que eu tive um conflito, um problema de comunicação ali, que atrapalhou no entendimento da comunicação, no entendimento da informação.
Ídolos do teatro é isso daí. Tem também o clássico das traduções. Quem fala mais de uma língua, ou uma ou duas, deve saber que tem palavras que você simplesmente não encontra tradução exata na outra língua. E isso vai ser um obstáculo para o entendimento exato, o significado exato daquela palavra, né? Então, isso é o ídolos do mercado, são os problemas que a gente gera através da comunicação. Isso atrapalha o progresso científico também. E, gente, exemplos desse ídolos do mercado são inúmeros. Vocês que vão me trazer lá na questão 261. São inúmeros. Eu sempre lembro dessa do WhatsApp porque é a clássica, né? Tem a do WhatsApp, assim, quando a gente fala em linguagem escrita, a gente pode encontrar vários exemplos disso, vários exemplos, vários desentendimentos, várias brigas desnecessárias por causa do ídolos do mercado, por causa dessa falsa noção da comunicação, esse erro enraizado no nosso entendimento da comunicação, sobre a comunicação. E ídolos do teatro, que eu não sei por que se chama ídolos do teatro, mas o que vocês vão anotar aqui quando vocês puxarem a setinha no ídolos do teatro? Vocês vão anotar o seguinte, isso, anota assim, autoridade. Erro proveniente de uma noção de autoridade, de um argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? Vocês viram ou verão isso na lógica? Argumento de autoridade é quando você encerra uma discussão. Estão me ligando. Quando você encerra uma discussão sem argumentação e só falando assim, ah não, mas isso está escrito em tal livro, um livro que é autoridade no assunto, sabe? Ou então, isso foi o, sei lá, o pastor X, que ele tem autoridade nesse assunto que falou, então é isso mesmo. Isso foi a minha tataravó que falou, então é isso mesmo. Você não argumenta, você traz uma autoridade para confirmar aquela ideia. E aqui nessa época rolava muito isso, prestem atenção, até poxa outra setinha no Ídolos do Teatro, escreve aí Aristóteles. A galera da Idade Moderna estava já de saco cheio porque a igreja sempre tentava justificar, sempre tentava explicar tudo com base nesse argumento de autoridade. O filósofo falou, Aristóteles falou. Então, assim, isso atrapalha o progresso científico? É óbvio que sim. Você fica presa a um argumento de autoridade e não vai atrás, não observa, não pesquisa, não faz experimentos, sabe? Aristóteles falou que as coisas caem porque elas tendem ao chão, porque elas amam a terra. E aí, eu vou aceitar isso para sempre? Será que a ciência não tem que mudar, não tem que verificar, não tem que testar? Vou ficar aceitando isso por causa de uma autoridade? Ídolos do teatro. Então, ídolos do teatro é isso, é aquela ideia que a gente vai levando adiante como se fosse verdade, porque uma autoridade colocou aquilo lá, tá bom? Então, esses são os 4 ídolos do Francis Bacon. Prestem bem atenção, tá? A gente vai fazer algumas atividades sobre isso depois. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o Descartes. E aí vai ser uma viagem fortona. Então, bebam café, comam chocolate, lancha, comam arroz, comam feijão, como que quiser, mas estejam bem atentos. Um beijo.